Por que, pastor Zezé? Pastor Zezé, justamente por conta do chamado. Os meus pais são já pastores praticamente desde que Seu eu pai é nasci. pastor também. Meu pai é pastor. Meu pai é pastor, Josias é pastor, não é? E, enfim, então a gente já vem de uma família de pastores. Dos seus irmãos, vocês são em 10, né? 6 mulheres e 4 homens, né? Isso, 6 mulheres e 4 homens. Dos homens, quantos são pastores? Dos homens, eu e meu irmão, o Josias. Você e Josias. É. As mulheres... E o Josué caminhando também para o pastorado. Josué é o mais velho. Josué não, Josué é o gêmeos com Josias. Josué é o que tem uma mão de tinta menos que o outro, né? Isso. Então eu tenho esse chamado de pastor por conta disso. E por conta, claro, Zezé, da igreja que eu dirijo, tá? Pela Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, e também pelos 53 acolhidos que temos hoje lá, na comunidade terapêutica. Agora, Zezé, como é que é feito esse trabalho? Porque naturalmente você deve receber gente de todas as partes, né? Quer dizer, não os fiéis acabam trazendo, né, pessoas que estão com problema. Como é que é essa acolhida, a pessoa que chega lá a primeira vez, por exemplo? Vamos falar da dependência química, pelo menos em 3 fases. Vamos tentar destrinchar isso, porque falar de dependência química é muito complexo. Sim. Porque cada um desenvolve de uma forma diferente. Certo. Vamos pensar que, no início, vamos olhar o dependente que está na primeira fase, então a fase do uso, depois vem a fase do abuso, sim, depois vem a fase do vício e depois vem a fase da dependência. Caraca. Aí a dependência ela se desenvolve, pelo menos ao longo dos anos que eu estou ali na comunidade terapêutica desde 1995, e uma pesquisa, claro que interna, né, olhando, lidando com o dependente do dia a dia. Então eu entendi que quando ele chega na fase da dependência, essa dependência tem 3 fases. Fase 1, 2, 3. A terceira é Cracolândia. Quando chega na terceira fase é Cracolândia. Então vamos pensar que depois que Cracolândia já é quase recuperado. Na Cracolândia é complicado. É muito complicado tratar um dependente químico que já está nas condições da Cracolândia. Eu falo que a Cracolândia é um troço tão... como é que eu falo? É tão sem como intitular que nem o vírus não pega. Chegou lá. Não. O vírus olhou e falou, caralho que eu vou aqui. Se eu for, eu tô fodido. Não foi. Vê se o Covid matou alguém na Cracolândia. Não matou, né? Não matou. Porque, caramba, e aquele pessoal que parece zumbi, né? Andando, sabe, sem alma, sem nada ali. Quer dizer, sim, desculpa aí, continua. Deixa eu falar uma parte aqui que eu julgo ser também muito interessante para você saber e os demais saberem. Por que vive na Cracolândia? Por que a pessoa larga a família dela, a mulher, os filhos, que é tão bacana, larga o seu emprego e vai parar na Cracolândia? Por conta da alma. Você sabe que o nosso corpo é dividido em 3 partes, né? É o corpo, alma e espírito. Sim. Esse é corpo, essa matéria. Espírito é a vida que nós temos. E a alma é o que expressa os nossos desejos. E então o ser humano, ele fica doente não é na carne. A carne fica comprometida, também não é no espírito, também fica comprometido. Mas o problema está na alma. É o jeito de fazer as coisas, de enxergar as coisas, né? Um camarada, por exemplo, que ele começa a beber, em algum momento, porque não olhando para a religião, ele começa a beber um vinho, uma cerveja. Se ele está fazendo uso ali, ok, mas se ele tem a tendência para desenvolver a dependência, vai complicar. Sim. Vai complicar. Então ele tem que dosar a sua alma. A alma é que é complicada. E você não encontra remédio para a alma em lugar nenhum. Não tem remédio para a alma. Remédio para a alma é Deus. Você tem que ter Deus, que aí é Deus que vai tratar a tua alma, né? É verdade. Então eu falei da primeira fase da dependência, do camarada que faz o uso, né? O uso, abuso, depois vem o vício, depois vem a dependência, depois vem a fase 1, 2, 3. Depois ele vai para a comunidade terapêutica. Uma vez que ele entendeu, e haja visto aqui, porque a comunidade não é clínica, tá? É comunidade porque ele tem que vir por livre e espontânea vontade. Em algum momento, por livre e espontânea pressão da família. Mas ele tem que chegar lá, ele tem que aceitar. A comunidade é aberta, ele vai ficar de fato, se ele quiser ficar e entender o tratamento. Ou seja, não existe um aprisionamento. Não pode, nem deve ter.
Não, porque tem clínicas, pastor, foi até importante eu convidá-lo aqui, porque assim, eu fiquei sabendo de clínicas, né, que chega a amarrar as pessoas lá dentro. Existem clínicas que fazem... E dá dosagem de calmante, assim, ao extremo da pessoa realmente perder o raciocínio, perder mas o não chão. pode, é crime, né? Na verdade é crime. E também tem o seguinte, às vezes, veja bem, você faz um trabalho religioso, Sim. né, religioso e tal, e que acabam dependendo de doações e tudo mais, tal, até porque as pessoas que vocês tratam não têm condições de pagar. É caro! É caro! É muito caro. Veja bem, uma clínica, por mais inferior que ela seja, não custa menos de 3,5 a 5 mil reais. Aí veja bem, por que o Brasil está tão complicado, mas eu ainda acredito que eu vou ver um país fazendo convênio com clínicas particulares. Eu ainda vou ver isso. Porque, veja bem, uma família tradicional brasileira não tem condições de bancar um tratamento de um dependente químico da sua família. E o próprio dependente, ele fala, pô, gastar 3,5 pau aqui, é mais barato eu continuar fumando e cheirando. É assim a cabeça dele. Por quê? Porque já está debilitado. Bator, então aí tem a fase interna, depois tem a fase interna, que é a fase da comunidade. Ali nós dividimos essa fase interna em 3 pedaços, tratados como terapias, né? E eu enxergo a questão do dependente químico no momento do tratamento, eu tenho uma visão diferente. Sim. Porque o dependente químico ele precisa de 3 coisas assim, 3 coisas que eu julgo ser essencial para ele voltar ao convívio familiar e social. A primeira é que ele precisa entender que a primeira fase é a fase que ele tem que entender que ele precisa de Deus. Sim. A segunda, ele precisa fazer o resgate da sua autoestima e a partir daí resgatar a sua família, que quando ele chega lá... E é muito interligado, né? Tem que estar, e precisa estar, Batoré, interligado uma com a outra. Primeiro Deus, depois família e depois o trabalho. Como é que pode? Tem que ter o trabalho, porque vamos tratar de um dependente químico, Douglas, ao longo de 9 meses a 1 ano, que é o período que ele fica lá dentro. E depois esse cidadão sai, vai para onde? Não tem um emprego. Ele não tem respaldo lá não fora. Tem. E outra coisa, ele vai ser, na verdade, subjugado pela sociedade. Tá? Então o Recanto tem esse papel da terapia lá dentro, então ele faz o papel da terapia. A terapia tradicional, aquela terapia que a gente faz por ali dentro, a horta, Pocilga, em algumas comunidades tem também, né? Pocilga lá nós não temos, não mexemos com É lá no bairro que eu fui? É um pouquinho mais adiante. Ali depois mais longe? Dá mais ou menos... Rapaz, é longe. Eu fui lá, Roger, é longe. Foi um story que você fez, não foi? Ô, Roger, rapaz, é longe, Roger, longe. É tão longe que eu passei lá, tinha um motel escrito Íntimos. Venha conhecer Íntimos. É tão longe que o cara sai de São Paulo com a mulher, essa mulher não vai até lá, Roger. Ela pede para descer antes. O cara chega lá, é tão longe que o cara chega sozinho e realmente é Íntimos o motel, porque o cara vai ficar sozinho, é uma intimidade pessoal dele. Longe, Roger, longe. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha um lugar tão longe aqui, tão perto. Eu vou sair do país e não vou chegar no bairro. Como que é o nome do bairro? Lá é a região de Casa Grande, Parelheiros. Eu falei, não vou chegar, eu vou sair do país, não vou chegar lá. Longe, Roger. Quando eu cheguei, eu falei, cheguei. Aí tinha aquela loja de comida de cachorro, de gato, sei o quê, Pets. Eu falei, pô, Pets, tem Pets aqui. Quando eu olhei direito, estava escrito, putz. Longe. Pai do céu. Longe. Eu falei, quando alguém me mandar ir para... Mas não é ali, é mais para frente. Não, eu andei mais uns 15 minutos ainda ali. Longe. Rapaz, tem uma avenida Senador Teotônio Vilela. Grande, viu? Grande. Eu falei, esse Teotônio Vilela deve ter sido um senador honesto. Foi honesto. Pô, Filipão, o Teotônio Vilela morreu, aí o Senado se reuniu com a família dele e falou, olha, o Teotônio, ele não fazia parte do nosso grupo, não teve nenhuma negociata, nós vamos dar uma rua para ele. Mas é longe, viu?
Rapaz, é tão longe essa avenida que a família do Teotônio Vieira está tentando passar para algum defunto e a família não aceita. É longe, é longe, é longe. Meu Deus do céu. E é um pouquinho para lá, então. É um pouquinho para lá. O cara já chega recuperado. No caminho dá para trabalhar bem. Desculpa aí. E aí, para a gente poder falar do último bloco, com relação ao dependente químico, nós vamos falar dessa última parte. Ele é interno, né? Ele inicia como terapia tradicional. A segunda terapia que nós julgamos... Deixa eu só... É longe, viu, Roger? Longe, longe. Estava faltando mais 2 longe para ele. Mais 2 longe. A segunda terapia é a terapia chamada terapia primeira tradicional, depois a terapia diferenciada. Qual é que é a diferenciada? Porque é incrível, o Batoré, o quanto esse povo que vive na rua, usando crack na Cracolândia, o quanto eles são profissionais. É eletricista, pedreiro. Ah, tá, eles têm profissão. Tem, eles conhecem tudo, cabeleireiro, advogado, tratamos também lá um advogado. Olha, pensa num povo que de fato tem conhecimento na Tantos área. profissionais perdidos, É né? muito, né? É muito. Agora, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles ficam presos, não? Tem liberdade de sair, voltar, tem lugar para dormir? Como é que funciona esse? É um tipo de albergue, né? Sim. Nesse primeiro momento, o que acontece? O poder público trata como comunidade. Comunidade terapêutica é convivência entre os pares. Pastor, se o senhor fosse mulher, você ia gastar um batom da porra também. É o tamanho dos beijos mesmo. Eu estava vendo aqui, você estava analisando, estava fazendo assim, eu falei, rapaz, isso é 2 tubos de batom em cada banda do beijo. Desculpa aí. Então a gente vive, na verdade, em comunidade, mas no período do tratamento, ele não pode sair, viu, Batoré? No período do tratamento, ele não pode sair. A mulher tá rindo. Você tá rindo de quê? Se ele usasse, tu tava sem. Aí... Ainda bem que eu tenho menos. Então, no período do tratamento, ele não pode sair. Lá nós dividimos o acolhimento em 3 fases, tá? Aliás, em 4 fases. 3 primária e depois tem a última que é a gente trabalha a saída dele, tá? Certo. Então a primeira fase é 3 meses, ao longo de 3 meses, então chama-se resistência. Quanto por cento resiste esses 3 primeiros meses? Ah, é pouco, hein? Vamos pensar, uns 30%. 30%. Com o programa que nós temos hoje, avançamos bastante, tá? E isso é dados que eu falo, não é falácia, não. Eu provo que com o programa que nós aplicamos hoje, não, eu tô a perca é tirando muito dúvidas pouca. que eu tenho e que todo mundo tem, que na verdade é um trabalho que a gente ouve falar muito, mas nunca se aprofundam, né, nessas questões mais de estatísticas mesmo. A perca com o programa, a gente aplica lá 17 propostas, tá? Vou falar só das 4 primeiras, tá? A primeira é a obediência e submissão. Em algum momento ele desobedeceu o pai, a mãe, a sociedade, a justiça, desobedeceu e arrumou um problema, foi usar droga. Depois a gente fala da prática espiritual, que tem que ser praticante, tá? Seja ele católico, seja ele evangélico ou não, tem que ser praticante. Depois a gente fala do comportamento. Comportamento é você ser educado, saber entrar, saber falar, não falar as coisas na hora errada, no momento errado, tá? E aí depois a gente fala do comportamento moral. Depois tem mais outras coisas que a gente trata, mas essa penso que é o peso. São os principais, né? Se ele trabalhar esses 4 índices, a gente já consegue resolver. Porque assim, o fato de eu ser artista e tal, e o Douglas está aí já com alguns anos de carreira, mas ainda não estrelou, e vai chegar pela capacidade que você tem, Douglas, e Deus te permita isso aí, vai ter muitas oportunidades. Começa pela bebida. Sim. Começa pela bebida. A mulherada e tal, Sim. né? Sempre me foi oferecido. E assim, a minha maior sacada foi eu assumir o medo de gostar.